cada pessoa que vem ouvir esse testemunho, que vem abrir o coração para Ti, Senhor, e Te servir com sinceridade. É no Teu nome que eu Te peço. Eu levei uma vida muito ruim, mas um dia eu tive um encontro de verdade com Jesus. Eu nasci num lar cristão. Quando eu me entendi por gente, eu já era crente, mas eu cresci sendo um crente da minha maneira, do meu jeito. E a Bíblia diz que não é do nosso jeito, é do jeito de Jesus. Eu tenho 11 irmãos, 12 comigo. É Débora, Davi, Saul, Salomão, Sara, Elias, Jeremias, Melquisedeque, Salatiel, Airã, Airanita e Daniel. E o meu nome é Daniel. E o significado do meu nome é Deus é meu juiz. Ele julga mesmo, não tem como escapar da presença desse Deus. O salmista Davi diz: Senhor, para onde me irei do teu espírito? Se eu subir ao céu, tu aí está. Se eu descer, tu também está. A noite e o dia é a mesma coisa para Deus. Ele enxerga do mesmo jeito. Eu cresci dentro de um lar cristão. A minha igreja é a Assembleia de Deus. E eu cresci sendo um crente da minha maneira. Eu ia para a igreja simplesmente para satisfazer o meu eu. Eu ia para a igreja simplesmente para marcar ponto, para tocar, às vezes para me aparecer para jovem, para depois estar namorando no pátio da igreja. E a Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem semear, isto também se fará. Se semeia no espírito é vida eterna, mas se semeia na carne é destruição que o homem vai ter. E a Bíblia diz: não erreis, de Deus ninguém se zomba. E aquele que usa de engano não permanece na casa do Senhor. Eu levei uma vida durante 25 anos, desde quando nasci até a idade de 25 anos, brincando de ser crente. E Deus nunca brincou de ser Deus. Ele é Deus e é Deus de poder, Ele é Deus de verdade. Ali naquela cidade onde eu morava, ali em São Pedro da Água Branca, eu ia para a igreja às vezes para dar trabalho para pastor, para me levantar contra a obra de Deus. E ali eu fiquei muito tempo brincando de ser crente na casa de Deus. E Deus muitas vezes me advertiu, me chamou a atenção através dos teus servos, através do pastor. Mas às vezes quando o pastor virava as costas, eu caía nele todo nome, xingava ele todo nome. Ele não ouvia, mas Deus ouvia. O resultado é que eu fiquei muito tempo na casa de Deus desta maneira. E quando as pessoas me chamavam a atenção, eu não dava crédito. Até que um certo dia eu me desviei dos caminhos do Senhor. Abandonei o melhor amigo da minha vida, pensando eu que ele iria me abandonar. A Bíblia diz: quer te desvie para a esquerda, quer te desvie para a direita, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está sendo dita por trás de ti. Este é o caminho, andai nele. Isaías 30, 21. E a Bíblia diz que não adianta o homem tentar escapar da presença do Senhor. Deus traçou um plano na minha vida e na tua vida. Então, certo como vive o Senhor, Ele há de cumprir o plano dele na minha vida e na tua vida. Jó, depois de muito relutar com Deus, ele abre a boca e diz: Senhor, agora eu sei que tu tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então não adianta. Deus chega para Jeremias e disse: olha, Jeremias, não digas que tu é uma criança, que tu não sabe falar, porque muito antes que tu nascesse eu já te conhecia, já tinha chamado pelo teu nome e te disse que tu és meu. Deus também falou desta maneira comigo, mas muitas vezes eu não dei crédito. A Bíblia diz que Deus fala hora de um modo, hora de outro, embora o homem não queira atentar para o que Ele está falando. Ele fala em sonho, em visão, quando o homem cai em profundo sono sobre a sua cama. Ele fala aos ouvidos do homem para atemorizar o homem, para livrar o homem do mal. Então Deus faz de tudo para livrar o homem do mal. O homem às vezes que não dá atenção para o que Deus está falando. Eu fui avisado muitas vezes para me consertar, para ser um crente de verdade. Eu não dei crédito. Terminei me desviando dos caminhos do Senhor para viver com uma moça que não era crente. Passei 5 anos desviado dos caminhos do Senhor e muitas vezes fui avisado, muitas vezes os crentes, os irmãos me convidou para voltar para a casa do Senhor e eu não dei crédito. O que acontece é que depois de 5 anos que estava desviado dos caminhos do Senhor, Deus mostrou para minha irmã Sara em uma visão uma mão muito grande me batendo. E aquela mão me batia várias vezes. Quando aquela mão levantou uma vez para me bater de novo, a minha irmã Sara me puxou debaixo daquela mão, me colocou nas costas dela e me carregou durante um bom tempo. Quando ela não aguentava mais, ela ouviu uma voz que dizia: passa para ela. E ela via a irmã Denilda e me passava para a irmã Denilda. A irmã Denilda terminava de me carregar. E quando a minha irmã Sara e a Denilda veio me contar esta visão, eu, desviado, cheio de cão, cheio de diabo, não dei atenção à palavra de Deus. Fiz foi xingar todo mundo e não dei crédito ao que Deus havia mostrado. Então a irmã Denilda olha para mim e diz: você não quer dar crédito nesse momento, mas um dia você vai pedir para eu orar por você. Deus estava falando na boca dela e eu não dei crédito. Ah, meu irmão, um ano depois disso,
Eu estudei, eu fiz enfermagem, eu nunca fui malandro na minha vida. Trabalhei 12 anos em farmácia, 4 anos em hospital. Então eu saí de uma cidade do Maranhão, de São Pedro da Água Branca, e fui embora para Brasília, trabalhar lá no hospital do Agarrã. E lá, não encontrando vaga, eu fui trabalhar com o tio do meu cunhado. Só que quando eu cheguei lá, o meu cunhado já estava há 4 anos. Eu não sabia que ele tinha um relacionamento amoroso com a mulher do próprio tio dele. Ali eu fui trabalhar com aquele homem. Olha só o laço que o diabo armou. Eu estava desviado dos caminhos do Senhor, o meu cunhado desviado, a mulher do tio do meu cunhado e o tio do meu cunhado também estava desviado. 4. Eu trabalhei para aquele homem quase 1 ano, ele me mandou embora, não assinou minha carteira, não pagou meus direitos. E ali eu discuti com ele, eu disse que ia levar ele na justiça do trabalho. Ele disse que se eu levasse ele na justiça do trabalho, ele me mataria. Eu fui embora para minha casa, larguei aquilo de mão e fui procurar emprego. Eu não sabia que o meu cunhado não gostava do tio dele. Eu não sabia que ele tinha um caso com a mulher do próprio tio. O que acontece? 15 dias depois, chega o meu cunhado na minha casa com a 765, 16 tiros, e disse: olha, Daniel, anda com essa 765, não anda desarmado, porque meu tio é covarde, ele pode te matar. Toma muito cuidado com ele. Então eu peguei aquela 765 e coloquei na cintura. Eu não sabia que aquilo era um laço do diabo para mim. E ali eu andava armado com medo de morrer. Mas quando se passou mais dias, o meu cunhado chega na minha casa e disse: olha, Daniel, meu tio mandou dizer que é para você receber teu dinheiro, que ele vai pagar o teu direito, assinar a tua carteira e vai te dar uma carta de apresentação. Eu fiquei alegre, mas ele havia chegado primeiro para o tio dele e tinha falado para o tio dele que eu estava indo para matar o tio dele. Era um laço do diabo para mim. E quando eu cheguei ali, aquele homem me recebeu a bala, com razão, pensando que eu estava chegando ali para matar ele. E aquele homem me atirou, e do chão eu tive que atirar nele para eu não morrer. E quando eu atirei nele, ele caiu, levaram ele para o hospital. E depois de 3 dias eu fui embora para o Tocantins. Quando eu estava lá, 20 dias depois, o meu cunhado liga e disse: olha, Daniel, o meu tio morreu, o homem morreu. Eu disse: como morreu? Ele estava bom, já ia ter alta, como é que ele morre de uma hora para outra? Ele disse: eu não sei, eu sei que ele morreu. E eu fiquei ali naquela cidade de Palmas, capital Tocantins. E eu não sei como é que ficou o meu cunhado com a mulher do tio dele. Creio eu que eles passaram a viver junto. 8 meses depois eles discutiram, e a mulher vai e entrega ele para a polícia, conta tudo do jeito dela, e a polícia prendeu ele. 8 meses depois a polícia chegou na porta da minha casa para me prender. E ali, quando a polícia chegou, eu creio que Jesus disse: olha, Daniel, agora é eu e você, tanto que eu te avisei e tu não deu crédito. Então aqueles policiais me levou para a beira do rio Tocantins, me colocou dentro de um carro, me algemou com as 2 mãos para trás, me colocou ali, o carro na beira do rio. Ali em Palmas, capital do Tocantins, é 40 graus na sombra a temperatura, ali é terrível aquele lugar. E o carro com os vidros fechados, e os policiais lá num bar bebendo cachaça. Lá de vez em quando um policial vinha abrir a porta e olhava, e eu suado igual um cuscuz, ele abria a porta, dava uma risada e falava: eita, mas está gelado. Aí batia a porta do carro. Quando deu 3 horas da tarde, eles abriram o carro, me tirou dentro do carro, me levou na beira do rio e começaram a me matar afogado. Quando eles viram que ia me matar afogado, me tirou dentro do rio e me levou para Brasília, para uma delegacia. E lá nessa delegacia, a largura da cela é 1 metro de largura com 5 metros de comprimento, com 12 homens dentro. O espaço é tão pequeno que só dá para 6 deitar no chão frio. E 6 ficam em pé na beira da porta conversando até meia-noite. Quando dá meia-noite, quem está em pé vai ficar deitado, quem está deitado vai ficar em pé. E aquela cela tem um vaso aberto no canto dela, aqueles vasos que fica rente com piso, e o vaso quebrado saía rato, piolho de rato, aqueles bichos tapuru. E às vezes quando a gente acordava meia-noite, estava cheio de bicho andando por cima. Então eu me lembrei da minha cama bem quentinha, que muitas vezes eu abandonei minha cama para estar nos forró, nas farras, bebendo cachaça, sendo enganado pelo diabo. Quantas e quantas vezes eu passei noites e noites nas farras. E quando eu estava na farra, que eu tinha dinheiro para pagar cerveja, com mesas cheias de cerveja, tinha muitos que se diziam ser meu amigo, batia nas minhas costas e dizia: esse aqui é o homem, esse aqui é o homem. Mas quando eu fui preso, eles falaram: é o homem abestado que gastou tudo que ele tinha. E muitos deles falaram que eu tinha que morrer lá na cadeia, que eu tinha que apodrecer, que eu era um vacilão, que eu era um laranja, um abestado. E naquela hora eu pude ver que os amigos sumiu. O amigo verdadeiro só ficou ele, só Jesus. Só me restou um único amigo, Jesus, quando eu fui preso. Os amigos da terra nem sequer uma corda para eu se enforcar, eles não mandavam. Nem sequer uma carta, não mandavam nada.
O homem no mundo, ele não tem amigo, é só ilusão. Aí então o que acontece? Me levaram para essa cela, e lá nessa cela, quando dava meia-noite, chegava o policial com a mangueira de água gelada e molhava todo mundo. E nós começamos a tremer de frio, porque lá em Brasília, na época do frio, o frio é tanto que mata pessoas. E nós começamos a tremer, bater queixo de frio. Aí o policial olhou rindo e disse: você está com frio, nós vamos esquentar o couro de vocês. Aí chamou mais 9 policial, cada um com cacetete de choque. Aí abriu a porta da cela e ficou 5 de um lado e 5 do outro. E 5 policial que está de um lado bate por cima com cacetete, e 5 que está do outro bate por baixo. E quando eu comecei a passar, o policial bateu na minha cabeça, quebrou a minha cabeça. Quando eu caí, que fui levantar, o outro que estava do outro lado bateu o cacetete na minha boca, quebrou 5 dentes. O outro foi e me deu outra pancada, quebrou meu nariz. E eu caí e fiquei rolando. Quando eu tentei levantar, eu estava sem roupa, e o policial viu a marca da cirurgia na minha barriga, veio de lá e chutou com a bota de bico de ferro. A minha barriga se rasgou por dentro, rasgou a paneurose, o peritônio, o tecido celular, só ficou a pele. Ali aquilo ficou aquele monte assim na minha barriga, tipo uma hérnia grande. Ali quando eu voltei no corredor, já estava saindo sangue do ouvido, nariz, da boca. Era só o começo do trabalhar de Deus ali naquele lugar. Eu não estou aqui falando mal dos policiais. A minha Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. A Bíblia diz: se você não quer temer a autoridade, então sirva a Deus e anda com sinceridade na presença dele. Eu não estou falando mal da autoridade, foi Deus quem constituiu. Se você não quer temer a autoridade, sirva a Deus com sinceridade. Mas quando amanheceu o dia que a coisa ficou pior, então ali eles me levaram para uma sala à prova de som. Essa sala fica dentro da terra. E quando chega naquela sala, eles tiram toda a roupa do preso, amarra pé e mão como se amarra um porco, e pendura em 2 ganchos de ferro. Enfia um cano de ferro por entre as pernas, os braços, e pendura naqueles 2 ganchos. E liga fio do dedão do pé até as orelhas do preso, para dar choque. Um policial fica numa caixa preta onde tem uma manivela. Quando ele roda a manivela e aqueles fios ligados naquela caixa preta, então vai 110 volts de choque. Outro policial fica com a mangueira, com a borracha de 4 dedos de largura, 2 dedos de grossura e meio metro de tamanho, para bater na sola dos pés. É o pior lugar para se bater num homem, na sola dos pés. E outro policial com 1 litro de cachaça. Com a mão dele ele faz um funil no nariz do preso. Com a outra mão ele vira o litro de cachaça e balança. Entra a cachaça pelo ouvido, pelo nariz, sai pelo ouvido e pela boca. Ali começa o trabalhar de Deus. Ali eles começaram a me bater 6 horas da manhã. E foram me batendo, eu desmaiava e jogava água, voltava em si, a taca começava de novo. A minha vida passou toda diante de mim. O tempo que eu passei no mundo, bebendo cachaça, nas farras, e a minha vida passou diante de mim como se fosse um telão de um cinema. E eu pude ver o diabo morrendo de rir da minha cara, dizendo que não tinha mais jeito para mim. Mas eu senti no meu coração que havia jeito para mim, que Deus podia me livrar daquele lugar. Quando passou de meio-dia, eu comecei a clamar ao Senhor. Eu estava ficando todo roxo de tanto levar choque. E eu comecei a dizer para o Senhor que me desse a última chance na minha vida. Eu disse: Senhor, eu sei que eu errei contra Ti. Pequei contra Ti, Te abandonei, me tornei um covarde na minha vida. Tornei o maior de todos os covardes. Porque um dia o Senhor chegou para mim e disse assim: eu não vou te chamar de servo, eu vou te chamar de meu amigo. Tu vais ser o meu amigo. E eu te abandonei, Jesus. Tornei um covarde, abandonei o melhor amigo da minha vida. Jesus, eu quero te dizer neste momento que eu pequei contra Ti, mas eu quero te pedir a última chance na minha vida. Deixa eu sair com vida dessa sala. Deixa eu sair com vida daqui. E eu vou te dar a minha vida. E eu vou pregar o Teu evangelho pelo resto da minha vida. Ali eu comecei a clamar ao Senhor, irmãos. Quando passou de 6 horas da tarde, mais ou menos 6h20, eles pararam de me bater. Mas eu saí dali com os pés tão inchados que não aguentava pisar no chão. Então eu voltei andando com os cotovelos e com o joelho, e o policial chutando na bunda, dizendo: bora, valentão, cadê tua valentia? Tu não era valente? Cadê tua 765? Não tem valente, é engano do diabo. O homem botar uma 765, uma peixeira, uma língua de peba, um 38 na cintura, e sair por aí turrando para matar os outros e dizendo que é valente, é mentira do diabo, é ignorância. Deus não fez você para matar ninguém. Valente é aceitar Jesus e tomar as almas da mão do diabo e levar para as mãos de Jesus. Isso é que é ser valente. Torne-se um valente para ganhar almas para Jesus. Não se torne você pensando que é valente botando a arma na cintura para tirar a vida. É engano do diabo. Quando eu voltei ali, eu já voltei orando, andando de 4 pés, um policial chutando. Quando eu entrei na cela, ali os presos não sabiam que eu era um desviado dos caminhos do Senhor. Aí me viu falando só.
Aí correram para o canto da cela e falavam de um para o outro. Olha, bateram tanto no rapaz que o rapaz enlouqueceu. Eu não estava louco, não. Eu estava clamando por um Deus que eu sabia que podia me tirar daquele lugar. Eu tinha certeza que mesmo desviado, eu estava clamando por Ele e Ele podia me ouvir. Ali eu comecei a clamar ao Senhor. Eu clamei ao Senhor a tarde inteira. E ali entrou a noite eu clamando ao Senhor e dizendo: Jesus, me dá a última chance da minha vida, tem misericórdia. Jesus, eu quero ser crente de verdade. Manda um servo teu orar por mim aqui nesse lugar. Eu quero ser crente de verdade, Jesus. Eu nunca mais vou brincar com a tua palavra. Eu nunca mais vou para o mundo beber cachaça. Eu nunca mais quero te abandonar. Eu quero ser crente de verdade. Mas manda um servo teu orar por mim. Eu te peço, Jesus. Ali, irmão, não tinha nenhum crente me convidando, como muitos crentes me convidou muitas vezes. Ah, meu amigo católico, quantas e quantas vezes eu fui convidado para aceitar Jesus, para me reconciliar, e eu não dei crédito. Às vezes eu fazia pouco da cara dos crentes. Talvez você faz pouco também, ri e até diz: isso é um bíblia, é uma bestada, é um quadrado, é um quareta. Ah, meu amigo, mas eu sei que vai chegar um dia, que um dia você vai pedir para um crente orar por você como eu pedi. Não tinha nenhum crente me convidando naquele momento, mas eu estava convidando um crente. Eu passei uma noite inteira clamando ao Senhor. Uma noite inteira clamando ao Senhor, dizendo: Jesus, manda uma vida orar por mim, manda um servo teu orar por mim. E entrei a noite clamando ao Senhor. Quando deu de madrugada, ali eu clamando ao Senhor, que amanheceu o dia, entrou este homem cantando este hino, o irmão Walterson e o pastor Enoque. E eles cantavam este hino em alta voz, e dizendo: o sangue de Jesus tem poder de te livrar, salvar, te perdoar. É neste caminho que eu vou alcançar a mão do meu Salvador, pois com Ele tudo vou vencer. E esses homens entrou cantando este hino em alta voz. Eu sabia ali que Deus ouviu a minha oração, que Deus havia ouvido a minha oração. E ali eu comecei a gritar mais e mais. Eu disse: Senhor, tu me ouviu. Eu tenho certeza que o Senhor me ouviu. Eu passei uma noite inteira incomodando Deus, dizendo: Deus, eu quero ser crente de verdade. Deus, eu nunca mais quero te abandonar. Deus, eu quero te servir com sinceridade. E Deus passou uma noite inteira incomodando dois homens, dizendo: vá no presídio, porque há uma vida clamando por mim naquele lugar. E Deus incomodou aqueles dois homens, e eles entrou ali cantando, o irmão Walterson e o pastor Enoque. Ali, quando eu ouvi esse homem cantando, eu coloquei o braço pelo lado de fora da grade e comecei a gritar. Eu disse: é aqui que eu estou, é aqui que eu estou. Ele chegou na frente da cela, ali perguntou: o que é que você quer, rapaz? Eu disse: eu sou um desviado, eu quero me reconciliar, eu quero ser crente de verdade. Ele disse: eu vou orar por você. Eu disse: primeiro eu quero fazer um voto com Deus. Ele disse: pode fazer. Eu disse: olha, irmão, mas eu quero fazer o voto com o próprio Deus, e eu quero como testemunha desse voto Jesus Cristo e Espírito Santo. Aí então o pastor Enoque disse: todos três estão aqui. Eu disse: olha, Deus, a minha condição contigo nesse voto não é te agradecer, é te pedir, porque eu não aguento mais apanhar nesse lugar. Deus, a primeira coisa que eu quero te pedir, Senhor, é que eu quero te conhecer como o Senhor é, porque eu passei 25 anos brincando com a tua palavra e não pude te conhecer. A segunda coisa, me batiza com teu Espírito, me ensina a tocar, a cantar, a pregar e me dá a última chance da minha vida. E eu vou te dar, Senhor, a única coisa que eu tenho. Eu vou te dar a minha vida, eu quero ser teu. Eu vou te dar a minha vida. E em troca o Senhor vai me tirar desse lugar para pregar o Evangelho pelo resto da minha vida. E se o Senhor me tirar desse lugar, e se eu não cumprir com a minha parte no voto, o Senhor vai tirar a minha vida e me lançar no inferno. E se o Senhor cumprir, e se eu não for pregar, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, se eu não for pregar, o Senhor vai tirar a minha vida e lançar no inferno. Porque o Senhor tem poder para isto. Quando eu terminei de falar, o pastor Enoque estava com os olhos assim, todo tamanho, me olhando e perguntando: você tem certeza que é isso que você quer? Eu disse: eu tenho certeza, se tiver mais eu quero mais, porque eu não aguento mais apanhar. Eles orou por mim naquele lugar e foram embora. Eu ainda passei 30 dias apanhando naquele lugar. A comida daquele lugar, quando chegou que eu abri a marmita, comecei a chorar por cima dela. Arroz cru, feijão azedo e carne podre. Não é que eles fazem a comida ruim, é porque a comida de presídio é feita 3, 4 dias antes e coloca na câmara fria. E quando tira de lá, que coloca na marmita, que tampa a marmita, a comida automaticamente azeda, o feijão fica espumando, a carne fica azul e o arroz não estraga porque é quase cru. E ali eu comecei a chorar por cima da marmita, lembrando do prato de comida da minha casa. Ali o preso olhou para mim e disse: ô irmão, não chora não, joga o feijão e a carne na lata de lixo, e eu vou te ensinar a cozinhar esse arroz aí numa garrafa de plástico.
Então ali os presos me ensinou, eu passava creme dental pelo lado de fora na garrafa de plástico, pegava uma revista Veja, enrolava bem enrolada e amarrava ela, ficava tipo uma vela, botava em pé, rasgava o saco plástico, dava nó e tocava fogo e botava ali em cima daquela revista. E ali ficava aquele foguinho tipo uma vela e eu segurando a garrafa, 1 hora e meia, esperando cozinhar para não morrer de fome. E lembrando do prato de comida da minha casa. Tem muitos filhos que estão fazendo o pai e a mãe sofrer. Ah, meu amigo, ah, meu irmão, não faça isso. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados sobre a terra e te vá bem. Ali, quantas e quantas vezes ali eu chorei, ali naquela marmita na mão, ali olhando e lembrando do prato de alimentação da minha casa. Tem muitos filhos que o pai e a mãe chamam atenção e eles se zangam, brigam com as panelas. E ali, quando chega na hora do almoço, a mãe diz: vem minha filha comer, vem meu filho. Aí o filho diz: eu não quero essa porcaria não. Meu irmão, não faça isso, que Deus nunca deixe você cair onde eu caí, porque senão você vai chorar amargamente. Ali naquele lugar, coisa que depois de 30 dias eu me transferi daquele lugar. Então eu fui para o núcleo de custódia. Quando eu cheguei ali, passei 10 dias, aí me colocaram como dirigente da igreja que tinha lá. Aí Deus disse: olha Daniel, agora tu vai saber do gosto que é dar trabalho para pastor. Tu vai ser um pastor aqui dentro da cadeia. Passamos 10 meses ali, irmão, ganhamos muitas almas para Jesus. Depois de 10 meses me levaram para o presídio. E ali naquele presídio Papuda, 1.045 homens naquele lugar. Quando eu cheguei ali, chegou 2 rapazes comigo. E um dos policiais olhou para a cara de um rapaz e não gostou da cara dele. Passou a perna nele e começou a quebrar ele no pé. Quebrou ele todo num chute. Aí pensou que eu era companheiro daquele rapaz e passou a perna em mim também, me derrubou e me quebrou no chute. Me arrebentou todo, sem eu fazer nada. Ali perguntou para mim: você é parceiro dele? Eu disse: não, senhor. Ele disse: você já entrou no inferno? Eu disse: não, senhor. Ele disse: pois bem-vindo ao inferno. Aí eu falei comigo mesmo: meu Jesus não é covarde, ele não me mandaria para o inferno. O meu Jesus não faria isso comigo. Meu irmão, quando eu entrei lá no pátio, ali os irmãos foram me receber na porta. Enquanto isso, a minha família estava fazendo de tudo para me tirar. Minha família gastou 21 mil reais para me tirar da prisão, porque sabia que eu não tinha culpa naquele crime. Porque 20 dias depois aquele homem morreu. E ali, aquele homem morreu antes. Depois que ele morreu, foi que eu vim saber. É que antes da morte dele, 4 dias, a mulher dele tinha discutido com ele no hospital. E 4 dias depois o homem morre de insuficiência respiratória. E foi encontrado no pulmão dele pelos de tecido. Ali foi a morte que constava em insuficiência respiratória. Então não foi eu que matei aquele homem. Mandaram matar aquele homem no hospital. Eu sei que aquela mulher ficou com toda a riqueza dele. E hoje ela não tem nada. Acabou tudo. Deus sabia que eu não tinha culpa naquele crime. A minha família estava fazendo de tudo para me tirar. Mas quando viu que não conseguia me tirar, a minha família, uma irmã minha, a Sara, contratou uma gangue para matar os policiais e me tomar da mão deles. Mas o Deus que tudo vê, Ele estava vendo. E nada escapa da presença do Senhor. Quando a minha irmã Sara vai andando no centro de Brasília, no plano piloto, uma mulher de oração, dessa do circo de oração, da Canela de Fogo, estava parada esperando a minha irmã Sara. Quando ela vai passando, aquela mulher agarra no braço da Sara e diz: Sara, mulher, eu não sei de onde tu vem, e não sei para onde tu vai, e nem me interessa para onde tu vai. Eu estava na minha casa fazendo o almoço com meu esposo, e o meu Deus mandou te encontrar aqui. E nem me interessa para onde tu vai. Eu estava na minha casa fazendo o almoço com meu esposo, e o meu Deus mandou te encontrar aqui, e mandou te dizer assim: não atravesse na minha frente, Sara. Não atravesse, porque aquela vida que está naquele lugar foi eu que coloquei lá, e só sai de lá quando eu quiser. A Sara foi chorando para o presídio e me contou. Quando ela me contou, eu disse: tá bom, se Deus está zangado comigo, nós vamos se acertar neste instante. Aí eu voltei, entrei no presídio e fui direto para o banheiro. E ali eu fechei a porta do banheiro. Banheiro de presídio é terrível. Eu tinha que orar sapateando para os bichos não subirem nas pernas. E comecei a dizer, eu disse: olha Deus, eu quero te dizer uma coisa, que eu pequei contra ti. Eu te abandonei, me tornei um covarde, mas eu já voltei para ti. E o Senhor ainda está irado comigo. Agora eu quero te dizer uma coisa, Deus, para tu te lembrar que o Senhor é do céu e eu sou da terra. O Senhor é um Deus poderoso, cheio de glória, cheio de beleza. E eu sou pó e cinza, eu não sou nada. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor te lembra disso. E eu quero te pedir que o Senhor retire a tua ira de mim, porque se o Senhor se irá contra mim, o Senhor vai me matar. E é covardia um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso como o Senhor, matar uma porcaria que nem eu. Nada, eu não sou nada, e o Senhor vai me matar. Senhor, passa a tua ira de mim. Eu sei que a tua misericórdia é maior do que a tua ira.
E ali eu clamei ao Senhor. Ali no outro dia, naquele lugar, eu vi 5 homens morrendo, brigando por posse de droga. E um preso caiu perto de mim, todo esfaqueado. Eu não pude ajudar ele, porque se eu ajudasse ele, naquela hora eu morria no outro dia. Essa é a lei da cadeia. E aquele homem acenava para mim com a mão e me pedia ajuda. E eu não pude fazer nada por ele. Ele morreu me pedindo ajuda. A única coisa que eu pude fazer foi orar em espírito, dizer: ô Jesus, faça com que ele se lembre de ti. Não deixe essa vida ir para o inferno. Eu fiquei tão assombrado naquele lugar que eu orava de 8 da manhã até 4 da tarde. Quando dava 4 da tarde, subia para a cela. Ali os irmãos, hora de 10 da noite a 5 da manhã. Ali o regime é esse: os irmãos sobem para a cela 4 da tarde, janta e dormem. Dorme até 10 e levanta 10 horas da noite, hora das 10 às 5 da manhã. E os dias foi se passando. Com o ano que eu estava ali, Deus me revela: a companheira que eu tinha arrumou um namorado, me abandonou. Aí eu perdi tudo que tinha, perdi casa, perdi companheira, perdi tudo. Um certo dia ali, nós orando, e Deus revela para o irmão que Deus havia de usar uma mulher para me tirar daquele lugar. E a minha família orando. A minha irmã Sara, junto com a minha família, louvou a Deus com mais de 5.000 hinos para Jesus me tirar da prisão. Os dias ali era terrível. Ali quando o presídio parece estar calmo, então eles tocam a sirene do presídio e entra a polícia de choque para revistar todos os presos, para saber se está com droga, se tem droga ou não. Mas ali lá de vez em quando o preso é quebrado no cacetete. Eles põem aqueles cachorros pitbull e rottweiler para morder o preso, e o preso não pode fazer nada. Ali é lugar onde o filho chora e a mãe não escuta. Quantos filhos está fazendo as mães sofrer? Ah, meu irmão, eu tive muita oportunidade quando estava livre aqui fora para pregar o evangelho e não preguei. Mas eu escapei da morte muitas vezes. Um dia eu andando no pátio com a Bíblia debaixo do braço pregando o evangelho. Naquele lugar tem um policial, que aquele policial se chama Jesus, mas ele devia se chamar Satanás, porque o homem é ruim. Ele só bate em crente. E eu quando passei na beira do portão, ele abriu o portão e me chamou. E quando eu passei no portão, ele meteu a mão na minha orelha, me derrubou e me quebrou no chute. E aí arrancou uma 765, colocou no meu ouvido e disse: fala alguma coisa, lixo da sociedade, porcaria. Abre a boca, fala alguma coisa para eu te matar agora. E eu me abracei com as pernas dele e pedi perdão para ele, para não morrer, sem fazer nada. Eu escapei da morte muitas vezes naquele lugar. Ali, meu irmão, o negócio ali é perigoso, é como se pisar em casca de ovo. Eu vi muitas coisas terríveis ali, mas eu vi muitas coisas boas. Não estou dizendo ali que ali é um inferno, porque ali tem servos de Deus louvando Deus. Eu posso dizer que ali é uma oleria de Jeová, de consertar gente ruim. Eu não estou aqui culpando aqueles policiais que me bateu naquele lugar. Deus estava usando eles para trabalhar na minha vida, para eu nunca mais brincar de ser crente, nunca mais brincar com a palavra de Deus. Eu tive todo o tempo do mundo para ganhar almas para Jesus aqui fora e não ganhei. Mas eu vi coisas terríveis, mas vi coisas maravilhosas naquele lugar. Como um rapaz que chamava Celso, ou ele tinha um apelido de Gabi, ele era homossexual, tinha AIDS e já estava morrendo. Ele aceitou a Jesus e se tornou um homem de oração. Com 15 dias que ele aceitou a Jesus, Jesus batizou ele com o Espírito Santo e curou ele da AIDS. Ele tinha os seios grandes de silicone na polpa. Com 4 meses depois, Deus manda ele embora do presídio e ele já saiu com emprego no hospital. Deram cirurgia plástica, retiraram os seios de silicone da polpa, e hoje ele é um homem perfeito, ele é um pregador da palavra de Deus. Deus deu uma esposa e Deus deu 2 filhas para ele. É um homem de Deus. Deus tem tirado muitos presos daquele lugar para pregar o evangelho dele. Um dia ali eu vi um rapaz que não era crente bater no irmãozinho, cheio da glória de Deus. E ele bateu no irmãozinho, e o irmãozinho estendeu a mão para ele e disse: o meu Jesus vai te matar. 3 dias depois, aquele rapaz que bateu no irmão levou 5 facadas e morreu. Aí os presos passaram a ter medo dos irmãos. Ali quando um preso queria bater no irmão, já chegava outro e dizia: rapaz, você é doido, você está querendo morrer. Você triscar nesse crente, você vai morrer, rapaz. Esses crentes aí ora. Esses crentes parece que é macumbeiro, e macumba de crente pega. Não é macumba de crente, é a oração do crente que chega no céu. Eu tive muito tempo para ganhar almas para Jesus aqui fora e não quis ganhar. Você que está brincando de ser crente, Jesus está de olho em você. Ele está notando tudo que você está fazendo. Ali naquele lugar tinha um homem por nome Isaías. Aquele homem condenado a 97 anos de cadeia. Ou era o pior homem do pátio. Ele andava todo rasgado, cheio de tatuagem. Ele tinha demônio até nas unhas. Ninguém conversava com aquele homem.
Ele era aquela pessoa abandonada no pátio que tinha 250 homens, ninguém conversava com ele. Ele morava só na cela porque ninguém tinha coragem de morar com ele, porque senão ele matava a pessoa. Nem os crentes pregavam para ele. Quando é um certo dia, o meu companheiro de oração, o irmão Dalmo, nós dois orando, Deus toma o irmão Dalmo em mistério. O irmão Dalmo olha para mim e disse: Daniel, Deus mandou eu pregar para Isaías e mandou te chamar. Eu disse: você está ficando doido, meu irmão, você não tem juízo. Eu quero chegar vivo em casa, que eu quero criar meu filho e minha filha. Ele disse: mas Deus mandou. Eu digo: mandou você, problema seu, você quer morrer, boa morte para você. Meu irmão, e ele insistiu muito. Eu disse: nós vamos orar, daqui 15 dias, se Deus mandar eu vou. Irmão, mas Deus não ia perder tempo em falar comigo, porque a minha oração era essa: Jesus manda outro. Jesus manda o irmão Zé Rodrigues, manda o irmão Juarez, manda o irmão Wellington. E eu ficava apontando um irmão e outro, porque eu tinha medo de morrer. Mas Deus queria trabalhar na minha vida. Não importava o que ele ia fazer, mas ele queria trabalhar na minha vida e ganhar aquela alma para Jesus. 15 dias depois, nós dois orando ali, eu disse: nós vamos orar, daqui 15 dias, se Deus mandar eu vou. E passou 15 dias e Deus não falou nada. Então eu fiquei alegre, eu digo: obrigado, Senhor, eu estou livre da morte. Mas quando se passou dos 15 dias, Deus toma o irmão de novo e ele olha para mim e disse: Daniel, Deus acabou de mandar de novo. Eu disse: mandou de novo tu, o problema é teu, tu quer morrer, meu irmão, vai em frente. E ali ele ficou falando e eu teimando com ele. Mas Deus toma o homem de uma maneira tão terrível que eu fiquei com medo. Eu digo: tá bom, Jesus, desse jeito eu vou, na pressão quem é que não vai? Eu disse: vamos, irmão, vá na minha frente que eu vou atrás. Eu calculei, eu digo: na hora que ele gritar o nome Isaías, que Isaías correr atrás dele, eu corro primeiro para o portão e escapo com vida. Foi o cálculo que eu fiz, foi o pensamento meu. Mas a Bíblia diz que os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus, e os nossos pensamentos não é os pensamentos de Deus, os nossos caminhos não é os caminhos de Deus. O irmão foi na minha frente. Ali, irmãos, quando ele foi na minha frente, eu ali já olhando para o portão, olhando o lugar que eu ia escapar com vida. Aí ele grita: Isaías. Aí Isaías olha para trás. Quando Isaías olha para trás com a mão agarrada no cabo do espeto, diz: pode falar daí mesmo. Ele disse: não, senhor, nós dois quer falar contigo e é bem de pertinho. Eu disse: oh meu Deus, o homem já acabou de me botar em boca. E ali Isaías chamou nós dois, colocou nós dois na quina do muro, com as costas encostadas na parede, e sentou na nossa frente, abriu as pernas e agarrou a mão no cabo do espeto. E ali ficou de olho duro em cima de nós dois. Encostou tanto que eu senti a respiração do homem. Irmãos, eu confesso para vocês que eu não conseguia falar nada. Eu estava engasgado, com medo de morrer. O irmão Dalmo gaguejava mais do que falava. Eu disse: irmão Dalmo, tu prega e eu oro em espírito. Meu irmão, e a minha oração era essa: ô Jesus, tem misericórdia. Jesus, segura esse homem, não deixa esse homem matar nós não. E nessa hora a igreja estava de joelho, irmão, de joelho no chão. E os ímpios passavam assim perto, as pessoas que não eram crentes, eu via um preso dizer assim: eita, dois defuntos na estante, porque sabia que Isaías ia matar nós dois. Irmão, nessa hora ali a gente fica crente, que fica uma beleza. E eu orei tanto naquela hora, clamando ao Senhor e dizendo: ô Jesus, como é que tu faz um serviço desse com a gente? Como é que tu manda a gente pregar para um homem desse? Jesus, tu não tem juízo não, como é que tu faz um serviço desse? E o irmão Dalmo pregando e gaguejando. Meu irmão, Deus tomou o irmão Dalmo num poder tão grande. O irmão Dalmo abre a boca e falou chorando, e ele estendeu o dedo para Isaías e disse: Isaías, o meu Jesus te ama tanto, Isaías. Meu irmão, o nome de Jesus entrou no coração de Isaías e quebrou toda a barreira, quebrou toda a muralha, quebrou toda a corrente. Quando Isaías começa a chorar, que eu olho para Isaías, ele disse: eita Jesus, o homem valente está chorando. O homem valente está chorando. Nessa hora eu criei coragem, irmão. Aí o irmão Dalmo não parou mais não, era o irmão Dalmo dizendo: Isaías, o meu Jesus te ama. Eu disse: Jesus, vou acompanhar meu irmão. Eu disse: ama mesmo. Aí o meu Jesus te liberta. Eu liberta mesmo. O meu Jesus te salva. Salva mesmo. E eu disse: Jesus, eu não acerto dizer outra coisa mesmo, jeito de acompanhar meu irmão. Meu irmão, e naquele poder de Deus, eu abri a minha boca e disse: Isaías, entra na bênção, aceita Jesus, que Jesus vai te tirar da cadeia. O homem condenado a 97 anos de prisão, irmão, ele já estava preso há 10 anos. Eu abro a minha boca e digo uma coisa dessa. Eu digo: Jesus, eu fiquei doido para eu dizer uma coisa dessa. Mas quando eu disse, ele virou a atenção dele para mim e disse: tira mesmo da cadeia. Eu disse: Jesus, é o jeito de confirmar. Tira, agora tira. Aí emenda aí dizendo: tira. Aí meu irmão, eu disse: Jesus, assina embaixo, porque agora o negócio ficou feio. Ele disse: eu vou entrar na bênção e aceitar Jesus. Se prestar eu fico, mas se não prestar eu meto a faca em vocês dois. A promessa feia, irmão. E quando ele disse assim, o irmão disse: feito, tá feito. Aí eu cutuquei o irmão Dalmo com o joelho. Eu disse: um cotovelo. Eu digo: meu irmão, dessa vez nós vamos morrer. Agora nós não escapa mesmo não. Aí o irmão disse: tá feito, mas durante 30 dias tudo que os crentes fazer, tu vai fazer. Se Jesus não prestar, pode matar nós dois.
Aí eu botei a mão no coração e disse: ô Jesus, obrigado, mais 30 dias de vida que eu tenho. O irmão agarrou ele pelo braço e saiu arrastando ele para a igreja. E eu fui direto para a porta do pátio e chamei o policial e disse: olha, eu quero que o senhor abra a cela do Isaías, que é para eu pegar as coisas dele e levar para a cela do dirigente. Eu fui pensando, irmão, meu Deus, para onde é que eu vou levar esse homem? Porque lá quando a pessoa aceita Jesus, que passa a ser um crente, ele vai morar com os crentes. E eu fiquei pensando, meu Deus, para onde é que eu vou levar esse homem, Jesus? Aí pensei assim, é para a cela do dirigente. Dirigente e pastor é que segura esse pepino doido assim. Aí levei as coisas dele para a cela do dirigente. Quando eu entrei no pátio, todo desconfiado, lá se vê um dirigente no meu rumo, morrendo de rir, alegre, irmão, cheio da glória de Deus. Ele disse: ô coitado, quando ele souber da notícia, ele vai chorar. Ah, meu irmão, quando ele se aproximou de mim, eu disse: meu irmão, quando eu te contar um negócio, tu vai chorar. Ele disse: meu irmão, não tem nada que tire a minha alegria. Eu digo: mas essa vai tirar. Ele disse: pode contar. Eu digo: começa a chorar primeiro, depois eu digo. Ele disse: meu irmão, pode contar. Eu disse: levei as coisas do Isaías para tua cela, vai morar contigo. Irmãos, em vez do homem chorar, o homem começou a rir. E deu uma crise de riso e foi rindo. Eu disse: meu Deus, o homem está doido. Eu contei um negócio sério e o homem está rindo. Ah, irmão, e naquela crise de riso, Deus toma o homem em mistério. E o homem olha para mim, estende a mão e disse: homem, antes de tu entrar naquela cela, o meu anjo entrou na tua frente e tu não viu, homem. Eu disse: eita, Jeová, tua glória está nesse lugar e tu está nesse negócio. Ah, meu irmão, e ali nós fomos para o joelho orar, toda a igreja, durante 30 dias. E Isaías aceitou a Jesus, mas não jogou o espeto no mato, esperando os 30 dias para matar eu e o irmão Dalmo, se Jesus não prestasse. Ali, irmão, com 15 dias, o irmão Marcelo estava para matar aquele homem de tanto orar. O joelho dele já parecia o joelho de um camelo, de tanto calo. Quando descia da cela, que entrava no pátio, era eu de joelho, o irmão Dalmo e ele também, toda a igreja. Ah, meu irmão, e quando ele ajoelhava, com aquela faca na cintura dele, estufava a camisa, eu olhava para aquela faca e eu dizia: ô Jesus, tem misericórdia. Olha só o tamanho dessa faca, Senhor. Esse homem disse: se Jesus não prestasse, o Senhor não prestar, ele vai nos matar. Senhor, eu sei que tu presta, mas ele não sabe. Te revela para ele, Senhor, antes que ele me mate. Senhor, esse homem é valente, eu sei que tu vai usar a valentia desse homem para ganhar almas para ti. Faz alguma coisa. Irmão, tinha hora que eu orava tanto que me vinha uma ira santa. E eu dizia: Jesus, tu quer saber de uma coisa? Se esse homem me matar, o culpado é tu, porque foi tu que mandou eu pregar para ele. Então faz alguma coisa, Jesus, tem misericórdia. Irmão, e ali nós orando, irmão, orando. Eu disse: Jesus, tem misericórdia, faz alguma coisa na vida desse homem, para ele não matar eu e o irmão Dalmo, irmão. Porque aquele homem, todo mundo temia ele. Ali, aqueles outros presos que não eram crentes, quando Isaías aceitou a Jesus, os presos deu graças a Deus, porque já sabia que Isaías ia melhorar de vida. Porque quando a pessoa entrega a vida para Jesus, Jesus muda a vida da pessoa. Ali, irmão, nós orando, e os dias foi se passando, e eu sentindo o gosto da morte. Eu sabia que eu ia morrer, mas irmão, Deus sabia que ele ia nos matar. Deus não esperou os 30 dias. Com menos de 30 dias, quando é um dia que nós estamos orando, de joelho no pátio, lá na igreja, irmão, no pátio, aí Deus tomou um mistério. Eu estava de joelho, eu e o irmão Isaías, e ele de um pulo só ficou em pé e começou a marchar no meio da igreja, a falar em mistério. E a glória de Deus envolveu a igreja inteira ficou em pé. E eu ali de joelho, quando eu vi Deus tomar aquele homem parece um africano falando em mistério. Quando Deus tomou aquele homem, eu olhei assim, eu disse: eita, Jesus, ele só me mata se ele não prestar. Mas que tu pegou ele agora, tu pegou, Jesus, agora tu pegou ele. E eu alegre ali, dando glória a Deus. E irmão Isaías correndo no meio da igreja, falando em mistério. Ele corria com os olhos fechados e não batia nos bancos. Eu fiquei assim: Jesus, como é que é isso, Jesus? E a glória de Deus tomou aquele lugar. E as pessoas que não eram crentes começaram a ficar em volta da igreja, dizer: pronto, Isaías agora está doido. Os crentes endoidou o homem. O homem está falando uma língua que ninguém entende. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. E eu ali com os olhos fechados de joelho. Quando eu estou ali com os olhos fechados, Isaías veio de lá e me abraçou. Ah, meu irmão, eu gelei dos pés à cabeça. Eu disse: eita, Jesus, é agora que é a hora da facada. Mas não era não, irmão. O homem, o que tinha de valente, ficou de chorando. Ele me abraçou chorando, cheio da glória de Deus, e disse: homem, pelas minhas mãos tu não morre mais, porque hoje eu conheço um Deus de poder. Eita, Jesus me livrou da morte naquele momento. Quantas e quantas vezes Jesus me livrou da morte. Isaías, cheio da glória de Deus, pegou aquela faca, tirou da cintura e jogou por cima do muro. Gritou o guarda e disse: olha aí, seu guarda, essa armação do capeta que eu não preciso mais. Hoje eu conheço um Deus de poder. Com 3 meses depois que Isaías tinha sido batizado com o Espírito Santo, andando no pátio com a Bíblia grande que eu tenho, uma Bíblia católica que me deram, que parece mais uma mala, e ele pregando o evangelho, falando de Jesus. Aí o juiz estava no portão do presídio. Quando o juiz olhou aquele homem pregando em alta voz, perguntou ao policial: quem é aquele homem? O policial disse: é Isaías. Ele disse: não é não. Disse: é Isaías.
Se ele está doido, não sei não. Ele entrou na benção aí dos crentes aí, aceitou um Jesus e nunca mais matou ninguém, nunca mais deu trabalho. O juiz mandou chamar ele. Ele veio e ficou uns 3 metros de distância com as 2 mãos para trás e com a cabeça baixa. O juiz perguntou: é tu, Isaías? Ele levantou a cabeça e disse: o velho não, doutor, mas o novo sim. Quem está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E respondeu chorando. Quando o juiz viu aquilo, o juiz começou a chorar também e disse: Isaías, eu acredito que esse Deus teu pode fazer isso, porque quem tu era para quem tu é hoje, Isaías. E eu vou te dizer uma coisa: tu está aqui há 10 anos e eu vejo que agora o teu comportamento mudou. Eu volto aqui daqui a 3 meses. Se tu nunca mais sair dessa bênção e nunca mais deixar esse Jesus teu, eu te mando embora e nunca mais tu volta para esse lugar. Ah, meu irmão, 3 meses depois, o juiz volta para visitar o presídio com o alvará de soltura de Isaías. Isaías hoje está livre, pregador da palavra de Deus, é um pastor e prega a palavra de Deus. Deus mudou a vida daquele homem. Era um homem condenado a 97 anos de prisão. Com 10 anos e 6 meses, Deus tira o homem da prisão. Ele nunca mais matou ninguém, nunca mais roubou. É um homem de Deus. Eu quero dizer uma coisa, que só Jesus pode mudar. Se você, mãe, tem um filho que está nas drogas, na prostituição, no vício da cachaça, do cigarro, e se alguém diz que não tem jeito, é mentira do diabo. Eu quero te dizer uma coisa, que tem jeito sim. Eu quero te dizer uma coisa, meu amigo católico: se alguém disse que você vai para o inferno, é mentira do diabo, porque o meu Jesus não te fez para o inferno. Tão certo como vive o meu Senhor, Ele vai te salvar, Ele vai te libertar, e um dia Ele vai te levar para o céu de glória. Tão certo como vive o meu Deus, eu sei disso que Ele pode fazer. Eu vi Deus fazer na vida de Isaías. Isaías saiu primeiro do que eu. Eu passei a ser o enfermeiro do presídio naquele lugar, e eu cuidava de 1.045 homens. Quando foi um dia, um preso chegou para mim e puxou uma faca e me mostrou a faca e disse: olha, eu preciso de 10 seringas para tomar cocaína na veia. Se tu não me der, tu entra nessa faca. Eu olhei para ele e disse: não estou nem aí para você, demorou, problema seu. Você vai me matar, mas você vai pegar mais 30 anos de cadeia por homicídio em área de segurança. Demorou, meu irmão, vai em frente, eu não estou nem importando, eu estou doido para ir para o céu. Virei as costas para ele e fui embora. Ele ficou me olhando. Naquela hora que ele me ameaçou, 3 presos que estavam perto ouviu. Ali os presos chegou para mim e perguntou: irmão, qual é a parada? Eu disse: não tem nenhuma parada não. Tem sim, irmão, qual é a parada? Aí eu contei para eles. Aí os presos disseram assim: ô irmão, tem R$1 aí, me dá R$1 para eu merendar. Eu dei R$1, mas eles não queriam merendar. Comprou maconha e convidou aquele rapaz que me ameaçou para dentro do banheiro. Lá eles quebraram os 2 braços e as 2 clavículas dele. E aí sobrou para mim, irmão. Eu era o enfermeiro do presídio, e aí quem foi cuidar daquele rapaz? Eu disse: Jesus, bonito Jesus, o homem quer me matar e agora tu põe eu para cuidar dele. Mas Jesus, como é que tu faz um serviço desse? Ah, irmão, aí eu peguei ele nos braços, levei para o hospital. Lá engessaram ele. Quando ele voltou de lá, engessado da cintura até o pescoço, eu que tinha que dar banho nele, enxugar ele, dar comida na boca dele. E eu todo tempo dizendo: mas Jesus, como é que tu faz um serviço desse? Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus queria trabalhar na minha vida para eu perdoar aquele rapaz, e queria salvar aquele rapaz. Quantas e quantas vezes Deus manda tu fazer uma coisa, irmão, e tu não faz. Mas a Bíblia diz assim, que o servo que não serve para servir, não serve para ir para o céu. Se você diz que é servo de Deus e você não serve para obedecer a Deus, você não serve para ir para o céu. Você não está nem se enganando a si mesmo, nem a Jesus, que a Jesus ninguém engana. Cuidado, irmão, ser crente é coisa séria. Ali eu fui cuidar daquele rapaz, e os dias foi se passando. Todo dia ele ouvia a palavra de Deus. Quando foi um dia, ali na hora da janta, que eu peguei a colher, que fui levando a comida na boca dele, ele começou a chorar. E ali quando ele começou a chorar, ele olha para mim e disse assim: irmão, tu tem coragem de me perdoar? Tu tem coragem de me perdoar? Tu me perdoa em nome de Jesus? Eu disse: eu te perdoo sim, em nome de Jesus. Ele disse: pois me abraça, irmão. E eu abracei ele. E ali ele chorou no meu ombro e disse: irmão, ora por mim, eu quero ser crente. Eu orei por ele, ele aceitou a Jesus. Aquele homem se tornou um homem de oração e de ler a Bíblia. E quando tiraram o gesso dele ali, ele já dava testemunho na igreja e dizia assim: olha, não mexa com crente não, que crente tem dono, e o dono dos crentes é valente. Eu fui tentar matar o irmão Daniel, me quebraram os 2 braços e a clavícula. Crente tem dono mesmo, meu irmão. Crente tem dono, e o dono dos crentes é valente. Tem poder e tem glória. É o Deus de poder, é o Deus de maravilha. Eu escapei muitas vezes da morte naquele lugar. Ali eu passei a cuidar de 1.045 presos naquele lugar. Ali tinha um irmão ali que ele não sabia ler.
Eu não me recordo do nome dele neste momento. E às vezes ali eu não aguentava orar perto dele, porque ele não orava, ele só chorava. Ele chorava por cima da Bíblia, ele clamava ao Senhor e dizia assim: Senhor, eu não sei ler, me ensina a ler. Me ensina a ler, tu sabe ler, me ensina a ler. Eu quero pregar o teu evangelho. É o irmão Silvani, me lembrei do nome dele. E ali quando foi um dia, irmão, eu não aguentava orar perto dele. Eu saía, eu falava: Jesus, faz alguma coisa, ensina meu irmão a ler, Jesus. Eu não aguento ficar perto dele e ver ele clamar dessa maneira. Ah, meu irmão, quando foi uma noite ele sonhou lendo a Bíblia. Quando amanheceu ele estava lendo a Bíblia. Jesus ensinou ele a ler. O nosso Deus é Deus de poder, o nosso Deus é Deus de vitória, é Deus que tudo pode. Eu vi Deus fazer maravilha. Eu vi Deus fazer maravilha naquele lugar. A minha família clamando ao Senhor. Aí Deus mostra para minha família a mulher que Deus ia usar para me tirar do presídio. Quando a minha família procurou essa mulher disse: Deus me livre, eu não mexo com isso não. E ali a secretária do juiz, eu não vou aqui relatar o nome do juiz, a questão de ética. E ali ela disse que não ia mexer naquele processo, que ela não mexia com aquilo. A minha família voltou para casa e disse: a nossa oração a partir de hoje é: a paz que nós não temos, aquela irmã não vai ter. O sono que nós não temos, ela não vai ter. O sossego que nós não temos, ela não vai ter. Irmãos, e a minha família começou a orar. Com uma semana de oração, aquela irmã não dormia mais, aquela secretária do juiz. Não tinha paz, não tinha sossego, não dormia. Ela comia, a fome não passava, bebia, a sede não passava, aquela angústia. E ela botou o joelho no chão e começou a chorar e disse: Ô Jesus, e o que eu fiz de errado? Me diga. Ah, meu irmão, quando ela abre a Bíblia no livro de Daniel, e Deus disse a Daniel: vai buscar Daniel. Ela pegou uma cópia do processo e levou para o juiz. Arrumou um advogado e começou a trabalhar no processo e achou muitas falhas. E viu que eu não tinha culpa naquele crime. E o juiz aqui do Maranhão mandou uma carta para o juiz de Brasília, mostrando as falhas do processo. O Ministério Público de Brasília acatou aquele pedido, estudou o processo. E ali, meu irmão, 8 de janeiro de 98, quando deu 8 de janeiro de 98, Jesus ali estava me dando a minha liberdade ali no presídio. Mas antes de eu sair daquele lugar, eu passei por muitas coisas terríveis ali naquele lugar. Quantas e quantas vezes eu entrei num banheiro fedido daquele, e eu clamei o dia inteiro ali orando. Eu chorava nos pés do Senhor e dizia: Senhor, me tira desse lugar, porque eu não aguento mais esse lugar, eu não suporto mais esse lugar. Tem misericórdia da minha vida. Eu dizia: Senhor, eu sei que Tu és maior do que esta prisão. Senhor, eu sei que foi o Senhor que mandou construir prisão, porque o mundo estava cheio de crime. Eternamente nesse lugar, me tira desse lugar, tem misericórdia da minha vida. A companheira que eu tinha já tinha me abandonado. Eu fiquei só fiquei eu e Deus, os meus 2 filhos e a minha família. Eu quero te dizer uma coisa: se você tem alguém no presídio, quero te dizer uma coisa, mãe, se você tem algum filho que está preso, não desista. O segredo do teu filho sair de lá é você clamar ao Senhor. Clama ao Senhor, coloca os teus joelhos no chão, pede ao Senhor, faça um voto com Ele, busque a Deus, clame ao Senhor, clame ao Senhor com louvor também. Louva ao Senhor, faz campanha de louvor. Pegue a harpa de manhã, começa a louvar o Senhor de manhã. Entra à tarde cantando ao Senhor. Diga para o Senhor, diga: Senhor, eu vou encher o céu de louvor, e o Senhor vai tirar o meu filho daquele lugar. Faça isso, irmã, que você vai ver o que Deus vai fazer na vida do teu filho. Se você tem um filho, um irmão, que alguém diz que não tem mais jeito, eu quero te dizer que tem jeito sim, porque Jesus liberta, Jesus transforma, porque Ele mudou a minha vida, Ele transformou a minha vida, e Ele quer mudar a tua vida também. Só esse Deus pode fazer isso, só Ele tem poder para fazer isso. Ah, meu irmão, mas lá no presídio, ali eu vi Deus fazer coisas maravilhosas. Ali tinha um irmão que morava na cela de número 6, do pátio 2, do pavilhão A. O irmão Amorim morava comigo. E quando é um certo dia, a esposa dele, ela chega e não foi visitar ele no domingo, mandou um bilhete para ele dizendo: eu não vou mais te visitar, estou cansado desta vida, não quero mais te ver, e me esqueça. Ele recebeu aquele bilhete, entrou no banheiro, leu e chorou, e levantou o bilhete para o céu e disse: Jesus, eu só tenho essa mulher. Jesus, ela disse que não vem mais me ver, o que é que eu vou fazer agora? E chorou nos pés do Senhor, rasgou o bilhete e jogou dentro do vaso, deu descarga. E quando nós entramos na cela depois da visita, ele dobrou o joelho e começou a chorar. E ali, irmão, quando um irmão ali está numa situação daquela, o outro dobra o joelho e também vai chorar junto, clamar ao Senhor. E eu comecei a orar também, a chorar nos pés do Senhor e dizer: Jesus, o que é que está acontecendo com meu irmão? Tem misericórdia.
Meu irmão, e ali nós morando na cela número 6, nós dois clamando ao Senhor. Quando pensar que não, lá da cela número 9, o irmão Zé Rodrigues grita e disse: Amorim. Aí ele gritou e respondeu: pode falar, meu amado. Ele disse: Amorim, tu recebeu o bilhete, não mostrou para ninguém, mas o Deus que tudo vê, ele viu e leu junto contigo. Ele me disse tudo. Ele me disse assim: a tua esposa mandou te dizer que não vem mais te visitar, está cansado dessa vida e mandou te dizer para você esquecer ela. Mas o meu Deus manda te dizer, Amorim, para que ela saiba que ela não manda nela, e quem manda nela é Deus. Ela vai vir no próximo domingo, e ela vai vir com a saia de tal cor e com a blusa de tal cor. Disse até a cor da roupa que a irmã iria ver o irmão. Irmão, e ali naquele momento eu estava de joelho, eu só fiz pensar. Eu disse: eita Jesus, tu podia falar comigo também. Irmãos, eu só fiz pensar. Na hora que eu pensei, meu irmão, aí Deus toma o irmão Zé Rodrigues de lá e disse: e tu, Daniel? Deus fala contigo quando Ele quiser. Eu disse: vixe Jesus, não está aqui quem pensou mais, estou dispensando tudo. Meu Deus do céu, o homem está ligado com o céu. Jesus tem misericórdia, Jesus me perdoa, não estou pensando mais nada, não tenho mais direito em pensar em nada, estou quieto, Jesus. Ai, irmão, eu vi a glória de Deus naquele lugar. E quando foi no outro domingo, a esposa do irmão Amorim entrou do jeito que Deus revelou para o irmão Zé Rodrigues. Naquele lugar, irmão, tem homem que era tão ruim que o diabo não usava ele não, ele que usava o diabo de tão ruim. Mas aceitaram a Jesus. Esses homens que tinha lá aceitaram a Jesus, são cheios da glória de Deus. Lá tem homem que, se entrar algum crente desmantelado lá no presídio e for visitar a igreja, na hora que ele pisar na porta da igreja, Deus revela a vida do desmantelado todinha para os irmãos. Como um dia eu vi, chegou lá uma pessoa que não estava bem na presença de Deus, e quando ele pisou na porta da igreja, Deus toma o irmão Zé Rodrigues e chamou aquele homem pelo nome e disse: olha, fulano de tal, volta daí mesmo, porque o meu Deus me diz que a tua vida está assim, 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 assim. Vá te consertar com ele. Se tu entrar neste lugar, tu morre. E aquele homem voltou da porta com medo. Irmãos, ali tem homens que era usado pelo diabo, mas aceitaram a Jesus e são cheios da glória de Deus. São homens cheios da glória de Deus. São homens que oram a Deus de 8 da manhã até 4 da tarde, de 10 da noite a 5 da manhã. São homens cheios da presença de Deus. E ali, quando o homem chega no limite, no nível que Deus quer, ele pode ter 100 anos de prisão. O Senhor tira, porque não há cadeia para o Senhor. Não existe problema para o Senhor, existe solução. Existe solução para Ele. Ele é o Deus que resolve problema. Há 3 coisas que Deus nunca viu. A Bíblia diz que os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. Mas eu quero te dizer neste momento, meu amigo, que há 3 coisas que Deus nunca viu. Então você deve estar dizendo nesse momento: o irmão Daniel ficou doido. Eu vou te dizer as 3 coisas que Deus nunca viu. Deus nunca viu uma enfermidade que Ele não possa curar. Todas que Ele vê. Toda pessoa que chega enfermo para Ele e clama, Ele cura. Ele nunca viu um problema que Ele não possa solucionar, porque Ele não vê o problema, Ele vê a solução do problema. A terceira coisa, Ele nunca viu um Deus maior do que Ele. Ele é Deus e é Deus de poder. A Bíblia diz que Ele é tão grande que Ele assenta sobre o globo terrestre e retém os seus moradores como gafanhoto. Isso é que é Deus, irmão. O resto é bagaço. Esse é Deus de poder, é Deus de glória, é Deus que tudo pode, é o Deus que ali entra no presídio e Ele muda os corações, Ele muda as vidas. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido amigo, que o mundo é só ilusão. O mundo é só ilusão. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu quero te dizer neste momento que a Bíblia também diz que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ali naquele lugar eu vi Jesus fazer maravilhas. Eu passei 3 anos e meio naquele lugar apanhando, comendo arroz cru. Ali aquela comida daquele lugar é terrível. Tinha dia que vinha boa, tinha dia que vinha ruim. Ali às vezes quando chegava um frango para a gente comer, o frango chegava, era só ferventado. O lugar terrível, aquele lugar. Mas eu agradeço também a Deus por ter ido parado naquele lugar. Eu agradeço a Deus pelos aqueles policiais que um dia usaram a mão deles para me bater também. Testemunhos antigos, levando o Evangelho de Jesus Cristo aos corações. Querido ouvinte, amado irmão, se esse testemunho edificou a sua fé, se inscreva no canal, curta e contribua com o crescimento desse projeto que está à disposição do Reino de Deus. Um forte abraço e até o próximo.